Então vamos lá, terceirão. Hoje nós vamos ver o módulo 8 da frente 143 da apostila 4 de vocês, tá? Então na última videoaula nossa, eu passei para vocês as relações ecológicas harmônicas. Hoje nesse módulo, nós vamos aprender então as relações ecológicas desarmônicas. Lembra, o que caracteriza uma relação desarmônica é quando uma espécie é beneficiada e a outra ela é prejudicada. Ou as duas espécies elas podem ser prejudicadas, tá? Sempre vai haver o prejuízo de alguma das espécies. Primeiro nós vamos começar então a ver as relações intraespecíficas, ou seja, aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Então a primeira relação é a chamada competição. Turma, indivíduos da mesma espécie, eles competem por recursos do meio ambiente que são insuficientes para todos eles. Então, por exemplo, os animais, eles disputam espaço, eles disputam alimento, eles disputam, por exemplo, fêmeas para reprodução. Os vegetais, eles disputam por luz, disputam por água e disputam também por espaço. Uma característica importante da competição é que na competição sempre vai ocorrer um controle da densidade populacional de quem está competindo. E uma outra característica muito importante é que na competição sempre vai sobressair os mais fortes. Então, a competição ela é um quesito importantíssimo para a questão da evolução, tá? Pode ocorrer, principalmente entre os vertebrados, uma disputa, principalmente quando se retrata por parceiros para reprodução. Só que uma característica importante nesse aspecto aqui é a territorialidade. O que significa isso? Geralmente o macho ele vai demarcar um território e aquele território é uma área de livre, vamos dizer assim, de ação para ele naquele momento, tá? E como que eles demarcam esse território? Então, por exemplo, os cães, por exemplo, o coelho, ele demarca o território através da urina. Os insetos, por exemplo, eles liberam uma substância que é um hormônio deles, é chamado feromônios. Essa substância pode ser então percebida por outros indivíduos da mesma espécie. Os pássaros geralmente demarcam o território por meio do campo. Então, qual que é a importância da territorialidade? Geralmente, os outros indivíduos, eles aceitam aquela territorialidade. E isso aí pode também, então, evitar que ocorra uma disputa física entre os indivíduos. Então, essa é a relação chamada de competição. Próxima relação intraespecífica é o canibalismo. O que se trata o canibalismo? Uma espécie, ela mata a outra para poder dela se alimentar. Quando que isso acontece? Depende da espécie, tá? Geralmente, entre os vertebrados, isso não é tão comum de acontecer, não. Isso só acontece quando a densidade populacional está muito alta, há uma escassez de alimento, e aí os pais, eles matam os filhotes para poder se alimentar deles. Isso é bem mais comum nos invertebrados, principalmente o desenvolvimento do chamado canibalismo sexual, que se refere ao seguinte: a fêmea do louva-a-Deus, por exemplo, a fêmea da aranha viúva negra, ela mata e devora o macho após a cópula. Qual que é a importância também do canibalismo? É controlar a densidade populacional da espécie que está envolvida nesse tipo de relação. Então, essas duas relações são as relações intraespecíficas. Agora vamos comentar um pouquinho mais sobre as relações interespecíficas. A primeira relação é a também chamada competição. Duas espécies diferentes, elas vão competir quando elas apresentam num determinado ecossistema o mesmo nicho ecológico. E aquele ambiente não tem recurso suficiente para essas duas espécies. Então elas vão entrar numa competição. Qual que é a consequência da competição? Geralmente, uma espécie ela vai ser excluída ou essa espécie, a perdedora, vamos dizer assim, ela vai migrar para um novo ambiente. Então, a competição, além dela determinar a densidade populacional de quem também está competindo,
ela é importantíssima para a evolução, ela é um fator de seleção natural. Por quê? Os indivíduos mais fortes, mais adaptados, eles vão prevalecer em detrimento a outra espécie que se compete com ela naquele exato momento. Daqui a pouquinho, na próxima videoaula nossa, nós vamos falar sobre populações. E aí eu vou voltar a falar um pouquinho mais de detalhes, de algumas características importantes desse tipo de relação que é a chamada competição. A próxima relação é o predatismo. O predatismo, uma espécie, ela mata a outra para poder dela se alimentar. A espécie que é beneficiada é a predadora e a espécie que é prejudicada é a presa, tá? Pessoal, se nós pegarmos todos os carnívoros, certamente eles são predadores. Agora, os herbívoros, eles também podem exercer um tipo de predatismo, denominado de herbivorismo. No que se retrata isso? Toda vez que um animal, ele mata e devora uma planta inteira. Então, ele está exercendo um predatismo, mas nesse caso é denominado de herbivorismo. Por exemplo, quando o louva-a-Deus, ele ataca e destrói uma plantação inteira, tá bom? Tanto a presa quanto o predador, eles desenvolveram ao longo dos tempos alguns mecanismos que permitissem à presa fugir melhor, vamos dizer assim, escapar do predador, ou o predador conseguisse artifícios para poder capturar melhor essa presa. Quais foram essas adaptações? É o mimetismo, a camuflagem e o aposematismo. Aposematismo é a coloração de advertência que algumas espécies apresentam. Também, daqui a pouquinho, lá na aula de populações, eu vou passar para vocês mais detalhes sobre esse tipo de relação que é o chamado predatismo. Próxima relação é o parasitismo. Como que nós podemos diferenciar predatismo de parasitismo? No predatismo, pessoal, uma espécie mata a outra para poder se alimentar. No parasitismo, não. Uma espécie, ela vive às custas de uma outra espécie. Estabelece uma relação de parasita-hospedeiro. No caso, a espécie beneficiada vai ser o parasita e a espécie prejudicada vai ser o denominado hospedeiro. Aí, em geral, não tem a morte, tá? Ela apenas vai viver às custas da outra espécie. E aonde que esse parasita pode sobreviver? Ou ele pode ser chamado de endoparasita, quando ele abriga o interior do corpo, por exemplo, lombriga. Ou ele pode ser denominado de ectoparasita, quando ele abriga a superfície corporal, como, por exemplo, piolho, carrapato. Entre os vegetais também ocorre um tipo específico de parasitismo. Então, vamos lá. Existe uma planta que ela é chamada de cipó-chumbo. Essa planta ela é de coloração amarelada, porque ela não tem clorofila. Ela cresce, então, sobre a sua planta hospedeira. As suas raízes, denominadas de austórios, perfuram o floema da planta hospedeira e rouba dessa planta a seiva elaborada, visto que o cipó-chumbo não faz fotossíntese. Então, o cipó-chumbo ele é denominado de holoparasita. Existe uma outra planta que é a chamada erva de passarinho. Essa já é uma planta verde, então ela tem clorofila, ela faz fotossíntese. Mas ela cresce sobre uma outra planta e rouba dessa outra planta a água e os sais minerais, que é a seiva bruta, para ela poder fazer fotossíntese. Nesse caso, então, a erva de passarinho ela é denominada de uma planta hemiparasita. Próxima relação é o chamado amensalismo ou se não antibiose. Nessa relação, uma espécie ela vai produzir e secretar, liberar uma substância que vai impedir ou dificultar que outra espécie se aproxime dela. Então, vou citar alguns exemplos. Aquele fenômeno chamado de maré vermelha. No que consiste esse fenômeno? Existe um grupo de algas chamado de pirrofíceas, que em algumas condições elas produzem e liberam na água uma substância tóxica de coloração avermelhada, por isso maré vermelha. Essa substância, que é tóxica, inibe que outros seres vivos se aproximem delas para poder competir ou se alimentar delas. Um outro exemplo, o que acontece com o eucalipto, pinheiro do Paraná e algumas sementes de plantas. O que elas fazem? Eles liberam no solo algumas substâncias, essas substâncias
inibem ou tentam o máximo possível permitir a germinação de outras sementes ao redor delas para poder competir com elas. E a última das relações que nós vamos ver é o chamado esclavagismo, ou se não chamado de sinfilia. Tem mais um exemplo que eu quero passar para vocês do amensalismo. Existe um fungo chamado de penicillium. Esse fungo secreta ao redor dele a penicilina. Essa penicilina inibe que bactérias se aproximem e cresçam próximo desse fungo. Tá? Então, esses 3 exemplos é do amensalismo. E o último, que é a sinfilia, ou também chamado de esclavagismo, é quando uma espécie ela se apropria, ela se aproveita do trabalho de outra espécie, como se fosse escravizando uma outra espécie. 2 exemplos clássicos. O primeiro é um pássaro chamado de chupim. Esse pássaro, a fêmea, faz a postura dos ovos delas em ninhos que já estão prontos de outras aves. E aí a outra ave vai lá, vai chocar aqueles ovos e permitir então o desenvolvimento deles. Ele aproveitou da boa vontade do outro pássaro para poder fazer o choco dos ovos dele. E a mosca berneira? A mosca berneira, ela faz a postura dos seus ovos em alguns animais, principalmente alguns insetos. Mosca é o mais comum. Esses insetos, então, eles vão voar e derrubar esses ovos em outros locais. É o que acontece, por exemplo, em nós. Se esse ovo cai na pele de um animal, desse ovo vai então desenvolver uma larva, que é denominada de berne. E o berne vai então se alimentando do tecido da espécie humana. Então, turma, com essa videoaula de agora, nós finalizamos sobre as relações ecológicas. Falamos a princípio das harmônicas e agora finalizamos com as desarmônicas, tá bom? Principalmente as relações interespecíficas, elas são bastante importantes, tá? Então, deem uma olhada especial e procurem fazer lá o máximo de exercício que vocês conseguirem, analisar gráficos, interpretar e descobrir qual é o tipo de relação. É bastante importante isso, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima!